E aí, pessoal, tudo massa? Sejam bem-vindos a mais uma análise técnica do dia a dia, onde estou pegando aqui esse ativo que a gente vai dar uma olhada em quais oportunidades que ele pode estar dando para a gente neste exato momento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma operação bem rápida de day trade, para a gente poder buscar aqui oportunidades. Então, quando a gente traça aqui, a gente vê que tem uma leve tendência de baixa, se a gente quiser colocar aqui, né? E ele está vindo testar aqui esta região, né? Dando um zoom out, ele vai vir testar essa região. Então a gente começa a perceber que ele sobe forte, né? Quando chegar nesta região aqui, existe uma excelente oportunidade para a gente poder buscar uma venda, né? Por quê? Porque está numa tendência bem forte de venda. Então, essa é a região que ele muito provavelmente vai vir buscar para poder testar novamente o canal de baixa. Então, a gente viu que ele dá um zoom out aqui, então a gente percebeu que ele abriu forte na compra, testou aqui 3 vezes, 4 vezes, uma, duas, três, quatro, não rompeu essa região, né? Então a gente consegue perceber que é uma região que realmente mostra uma resistência forte. E aqui ele testou no dia 14 este ponto, e a probabilidade é dele vir testar novamente este ponto no dia de hoje, né? Então a gente está vendo o índice futuro com uma queda aí de relativamente 1% no dia de hoje, e a gente vai buscar oportunidade aqui de venda, né? Então a gente pode perceber que ele está, depois de uma queda, ele começa a lateralizar, né? Então a gente consegue perceber essa lateralização aqui, né? Então esse ponto aqui, ele lateralizou nessa região, e ele confirmando a exaustão de movimento nessa região, né, formando um padrão ou um candle que relativamente com bastante força de venda, a gente pode entrar na venda aqui, buscando o primeiro alvo aqui e um segundo alvo aqui nessa resistência, né? Então você consegue identificar. Então aqui a gente já percebeu que ele começa a mostrar uma exaustão neste ponto. Se ele formar aqui um candle de venda, dá para a gente entrar aqui na operação vendido, né? Então vou colocar aqui de praxe os 5 contratos para a gente ir fazendo as parciais, né? Então você tem que sempre saber qual é o seu potencial de ganho e de perda, né? Então 5 contratos aqui é para ilustrar os ganhos parciais, tá? Então aqui não é nenhuma regra que você tem que entrar com 5 contratos, mas caso você queira entrar fazendo parciais, pelo menos 2 contratos já são o suficiente para que você consiga fazer aí a sua parcial, né? Então a gente consegue perceber que ele está começando a querer engolfar aqui, né? Então ele fez aqui é bem pequeno o movimento, tá, pessoal? Porque a gente está num minuto, mas um topo duplo. Eu vou entrar vendido aqui no rompimento desse topo duplo com 5 contratos. Deu entrada. Então vou sair aqui quando ele vier bater aqui os 400 pontos com 3 contratos, certo? E aí eu coloco aqui mais 2 contratos com 1.000 pontos. E a minha proteção de 5 contratos fica sendo aqui com 300 pontos, justamente nessa caixa. Então tá montada a operação, então vocês estão vendo aí que ele realmente fez a exaustão, provavelmente vai vir buscar, ele bateu já 100 pontos, 125 pontos, né? Se você quiser sair com a operação com 100 a 125 pontos, poderia ter saído também,
né? Você teria aí um risco-retorno bem positivo, colocando o stop em 200 pontos, não daria 2 para 1, né? Mas você conseguiria ter 100 pontos de gain, mas eu ainda acredito que ele vai vir aqui testar essa região, e aí se ele perde esse fundo, ele vem buscar essa outra região aqui mais para baixo, né? Então a gente já consegue ver que realmente ele veio forte na venda depois do rompimento desse topo duplo aqui, tá? De novo, como que eu identifico um topo duplo? Porque ele subiu bem forte aqui, fez dois padrões aqui muito parecidos, né? Como se a gente muito, como é que eu posso dizer, pouco preço para a gente poder já definir que é um topo duplo, mas a gente pode inferir que foi um topo duplo pela região que ele está, que é na região aqui de cima e da tendência de baixo. Então a expectativa é que agora ele comece a cair para vir buscar aqui os 240, 250 pontos, né, que é aqui a região de suporte desse caixote aqui. A gente está falando aqui de 400 pontos, R$ 250, né? A gente está falando de 400 pontos. Então a gente vai aguardar aqui. Pegando aqui esse gain, por que não coloco aqui? Porque a região mais contundente aqui aquele deu só um pavio, então a região bem forte de preço que o comprador entrou forte foi nessa região. Então muito provavelmente ele vai vir buscar aqui e pegar aqui os 400 pontos com 3 contratos, né? Pegando essa região, quais são o que eu vou fazer aqui para a gente poder começar a proteger o capital? Eu já jogo meu stop de 2 contratos para o 0 a 0 e garanto aqui o gain, né? Garanto o gain com 400 pontos. Se a gente colocar na questão em valores, a gente está já pegando aqui R$ 250 com 5 contratos, porque ele já deu 250 pontos. Então, 250 pontos é bem interessante, é um potencial de ganho muito bom. Difícil de conseguir operações no mini índice de 100. Tem gente que busca 100, 150 pontos. Aqui a gente está buscando 400 pontos. Será que vai vir buscar? Eu acredito que sim, porque ele começou a fazer essa lateralização e agora a gente tem aqui um objetivo para buscar. Será que vai? Vamos aguardar aqui para a gente ver se realmente ele vem buscar, né? Então, ele buscando este ponto, a gente começa a pensar nas proteções, né? E aí a gente consegue identificar uma oportunidade de vir buscar aqui os 1.000 pontos, né? Por que 1.000 pontos? Porque ele tem justamente este ponto aqui embaixo, que dá bem mais do que 1.000 pontos, que é o ponto de suporte, né? Então, ele tem um suporte aqui, então, dando uma diminuída no zoom, ele é um ponto de suporte que já foi testado mais de uma vez aqui no passado, então muito provavelmente ele volte a buscar essa região aqui, que é um potencial de 1.000 pontos, né? Então a gente vai acompanhando aí, né? Chegou bem perto aqui do objetivo, né? Faltou aqui 100 pontos para poder pegar o objetivo. Agora a gente fica aqui na expectativa para ver se ele vai descer forte com potencial de ganho, né? Então a gente tem aqui, de novo, tendência de queda, deu uma lateralizada, região muito forte de congestão, que é essa região daqui, né? Que é a região do topo, mais a região de uma resistência forte, né? Então a gente tem aqui esta região aqui de região forte, né? Então a gente tem a ideia de que aqui seria uma região vendedora, por isso que a gente entrou aqui na venda dessa região, bateu quase aqui, ó, né?
Muita gente teria já saído aqui com esse gain. A gente está falando que ele já pegou 300 pontos da nossa entrada, então 300 pontos, 327 pontos é bastante ponto dentro do day trade e do mini índice, né? Mas nosso alvo é essa região daqui, né? E nessa região ele pegando aqui e perdendo este fundo, a gente está falando aí que ele vai dar uma grande possibilidade de vir buscar aqui os 1.000 pontos, né? Então, pegando aqui esses 400 pontos, eu dou uma pausa aqui no vídeo e aí a gente acompanha as cenas para que não fique tão longo esse vídeo, né? Então ele está quase pegando aí os 400 pontos, né? Então já vou alterar aqui para 2 contratos, né? Pegou aqui já o nosso primeiro objetivo de 400 pontos. Estou protegendo aqui o stop para o 0 a 0, ok? E aqui agora a gente aguarda para ver o que acontece. Se vocês repararem aqui, essa vai ser uma região de muitos compradores, né? Vou até mudar a corzinha aqui por isso que se torna uma resistência bem forte, né? Então essa aqui é uma região de muitos compradores e a probabilidade é que a gente seja estopado aqui, garantindo aqui, que a gente está falando de 5 contratos, a gente já garante aqui um resultado aberto aqui de pelo menos R$ 300 aqui, né? Vamos ver se ele vai confirmar. O volume que está entrando nesse candle comprador está sendo um volume bem forte, né? Então aqui fez uma outra figura de reversão numa região de suporte. Então ele perdendo essa região de suporte aqui, a probabilidade de vir buscar aqui os 1.000 pontos é muito grande, né? Então a gente vai acompanhar de novo. A gente consegue identificar aqui que ele fez uma região de venda bem forte aqui e uma região de compra bem forte aqui. Então, esse é o range, né? Esse é o espaço aonde o preço pode ficar mexendo. Ah, eu não quero sair no 0 a 0, então protege acima desse ponto aqui. Ah, beleza, 0 a 0 quero garantir colocar o dinheiro no bolso. Beleza, então protege. Protege, 0 a 0, 2 contratos, fez a parcial com 3. Ah, quero fazer a parcial com colocar um e deixar um andar. Beleza, é opcional também para você. Aí aqui você fica um pouco mais tranquilo para saber e tomar decisão, porque você já está com dinheiro em caixa. Aí você pode tomar decisão se você quanto que você quer perder, né? Se você deixa aqui mais ou menos 300 pontos para 2 contratos, né? A gente está falando aí mais ou menos R$ 120. Então, do que você acumulou de 350, você sairia com R$ 200 de gain. Então, você fala assim, ah, beleza, R$ 200 para mim tá bom. Ah, não, quero sair com os 350 e bater minha meta. Ok, então você protege no 0 a 0, que é o que eu vou fazer para esse vídeo também não ficar muito longo, né? Porque dentro da análise técnica, análise gráfica, o que eu queria mostrar para vocês já aconteceu, que era numa tendência de baixa, numa lateralização, numa região vendedora, buscando o nível de suporte, né? Provavelmente é o que vai acontecer, né? É o que a gente vai ser estopado aqui, porque a gente pegou 400 pontos, mas estopado com gain, né? Então fica bem positivo aí dentro de uma análise técnica sem muito suor, né? Que nem eu falei, a gente viu esse topo duplo aqui, entrou na venda para buscar este suporte. E foi justamente o que aconteceu, né? Depois do topo duplo, veio e buscou o suporte e está vindo aqui realmente testar o nosso 0 a 0, né? Lembrando que o nosso stop inicial ficaria aqui nessa região com 300 pontos, né? Eu vou dar vamos ver como é que vai se formar esse candle aqui. Porque se ele não estopar a gente, eu dou uma pausa aqui. Porque se ele não estopar e vier com força para baixo, muito provavelmente vai vir buscar os 1.000 pontos, né? Acho que a definição é essa região aqui, né? Você pode ver que ele teve uma, duas e agora a terceira vez e está querendo romper aqui a quarta vez o toque, né? Então, olha como a análise técnica é muito interessante. Ele fez um topo duplo, testou aqui o suporte, fez
um harami não tão perfeito, subiu, fez aqui um doji, e aí se rompesse para baixo esse doji, seria confirmação de venda. Como ele rompeu para cima, ele provavelmente vai começar e vai vir testar novamente aqui esta região. Né? A gente foi estopado, então aqui lembrando que a gente entrou com 5 contratos para poder fazer a parcial, né? A gente saiu com R$ 248 de ganho, né? O movimento está ameaçando que vai realmente voltar a testar aqui, né? Eu preferi sair para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês acompanhem aí se realmente no dia 16 do 11 às 11h47 o índice foi e buscou aqui a região que a gente está falando de 111 mil, né? Eu vou colocar até um traço aqui para vocês depois olharem aí, se vocês olharem esse vídeo futuramente, se no dia 16 do 11 às 11h48, meio-dia, se ele veio buscar realmente os 111 mil, ou se ele rompeu, buscou os 113, rompeu e subiu. Né? Coloca nos comentários aí para onde que o mercado foi, se você realmente analisou e o que você achou dessa análise técnica. Né? E sempre lembrando, tá, pessoal? Empreender é massa, investir é massa e viver é massa. Um abraço, até o próximo vídeo.